já vi que tem gente tímida aqui. Ó. Gente, se Deus quiser, nós passaremos as próximas terças juntos, né? E vai ser uma honra muito grande para mim. E espero que vocês gostem, voltem na próxima terça, pelo amor de Deus. Né? Mas se a gente vai passar as próximas terças juntos, acho que a gente tem que se conhecer no mínimo, se interagir um pouco, né? Porque afinal de contas não vou falar sozinho. Tá? Acredito que isso aqui vai ser edificante para todos nós e vocês podem contribuir comigo como eu posso contribuir para vocês. Né? Eu sou o Leandro, tá? Ali atrás está o Caleb, meu assistente, o Slide Man, tá? A Sabrina, minha irmã, minha fiel escudeira, tá bom? Aqui nós temos o irmão Vinícius, cantor, é isso aí, cantor, já vi cantar, Deus usar muito. A irmã Natiele, quem conhece a irmã Natiele? Todo mundo conhece a irmã Natiele. A irmã Ana Júlia, a irmã Sara, o irmão Caio. Quem conhece o irmão Caio? Todo mundo conhece o irmão Caio. O irmão Caio é figurinha. A irmã Ana Letícia, Larissa, Graciele, Lislaine. Então pronto, gente. Já nos conhecemos. Nós vamos entender o porquê que nós estamos nos apresentando. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é igreja. Se eu quero falar sobre igreja, às vezes todo mundo pensaria assim, o que é igreja para você? Alguém vai falar, igreja para mim é a igreja que eu vou. Ou se eu perguntasse, me descreva a tua igreja, talvez vocês falassem, tem a nave em cima, né, o templo em cima, e tem umas salas embaixo. Talvez fosse essa a descrição que vocês fossem me dar. Mas se perguntassem para mim hoje, como é a igreja da Vila Guiomar, eu descreveria o nome de vocês. Porque afinal, vocês vão aprender hoje que igreja é mais do que 4 paredes. Certo? Nós vamos aprender o que é a igreja. Nós vamos falar então não do que é a igreja, mas de quem é a igreja. Então nós vamos falar de alguns personagens. Não sei se dá para vocês lerem, né, mas os personagens da igreja, ou pelo menos da igreja primitiva, do que é a história, nós vamos entender que a igreja começou lá com os judeus, certo? Depois com os gentios, com os prosélitos e com os samaritanos, tá? Nós vamos entender. Alguém aqui já ouviu falar sobre judeus? Quem já ouviu falar sobre judeus? Deixa eu ver. Judeus, bastante gente já ouviu. Gentios, quem já ouviu falar? Não estou falando de ser gentil, não. Estou falando dos gentios. Menos gente dos prosélitos. As mãos só baixam cada vez mais. Dos samaritanos. Alguém aqui já ouviu falar? Aí voltou a subir as mãos. Então, passa para mim, por favor, Caleb. Olha, tá dando para ler, graças a Deus. Então nós vamos falar sobre a igreja e nós vamos começar estudando um pouquinho quem são os judeus, tá bom? Judeus é o povo da aliança entre Deus e Abraão. Lembra que Deus chamou Abraão, falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei e eu vou te fazer pai de muitas nações. Essas nações que viriam depois de Abraão, é essa aliança, são os israelitas, são os judeus, tá? Então quando a gente fala de judeu, quando a gente fala de israelita, é essa nação descendente de Abraão, tá bom? Por isso que a salvação vem dos judeus, porque a promessa foi de Deus com Abraão. Então essa geração que veio depois de Abraão é a geração em que Deus estabeleceu uma promessa com eles, tá bom? Não muito difícil de entender. Só que os judeus, eles se tornaram extremistas e até preconceituosos. Por quê? Porque se eu falar assim, Tainã, você veio de uma linhagem de reis. O Tainã já vai fazer assim, já vai inchar o peito, falar, é mesmo? Né? Falar, Tainã, sabia que teu nome é o nome de um descendente da sua família que deixou uma grande herança para você? Ele já vai colocar o nome dele estampado na camisa, o Facebook dele vai ter só Tainã, não precisa nem ter sobrenome, só o nome dele já basta. Por quê? Os judeus, eles sabiam que a promessa estava com eles.
Eles sabiam que eles eram nação santa e isso subiu ao coração deles. Então eles se tornaram preconceituosos e extremistas. Então quem não era judeu não servia. Ele chegava: oi, tudo bem? Você é judeu? Não. Quero nem conversa. Por que eu vou conversar com você? Você não é da minha nação, você não vai nem ser salvo. Para que eu vou conversar? Talvez alguns de nós já tenham conhecido até crente que é assim. Falar: não é crente, eu não quero nem sentar perto. Ah, não é cristão, não quero nem conversar. Ah, não, eu só converso com gente que é da mesma religião que eu, senão eu nem converso. Cuidado, porque nós temos um privilégio de sabermos que nós somos salvos em Jesus Cristo. Sim, é um privilégio que nós temos. É uma honra muito grande saber que há um céu me aguardando. Porém, eu não posso ser preconceituoso com aquele que não tem esse céu. Como que deve funcionar? Deve funcionar assim: eu sei que tem um céu para mim, eu quero que tenha um céu para você também. E os judeus não faziam isso. Eles queriam a salvação só para eles. E por isso que eu chamo eles de preconceituosos. Tá bom? Olha que interessante que está escrito em João, capítulo 4, versículo 9. Tá? Vou pegar leve com vocês, não vou pedir para ninguém ler por enquanto. Daqui a pouco o negócio vai ficar ruim pro rumo de vocês, hein? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, ela está falando para Jesus, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E olha o que legal que os comentaristas colocam em quase todas as Bíblias. Talvez se você abrir a tua Bíblia, você encontre esse comentário na tua Bíblia. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era tanto extremismo que quando Jesus judeu pediu água para a mulher, a gente pedia água, é uma coisa natural. Mas era tão extremista que só deles pedirem água, a mulher já falou: mas como que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Não, você não pode fazer isso, a gente não se conversa. E aqui a gente começa a ver o extremista dos judeus, o extremismo deles. Passa para mim, por favor. Agora vamos falar sobre os gentios, tá? Se a gente está falando sobre personagens, vamos falar agora sobre os gentios. Quem eram os gentios? Todo mundo que não era judeu. Simplificando para vocês é isso. Todo mundo que não é judeu era gentil. Só que os judeus, eles tinham 5 privações. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Por quê? Porque as escrituras, os profetas, eles profetizavam em Israel. Quem que morava em Israel? Os judeus. Fora de Israel, os profetas não profetizavam. Então, eles não tinham conhecimento do Messias que viria. Então, eles estavam sem essa promessa. Porque só os judeus tinham. Eles eram separados de Israel. Gente, é muito sério. Hoje, o nosso pastor Paulo Rezende, nosso pastor presidente, ele visitou Israel. Eu ainda não tive essa oportunidade. Mas ele disse que é muito claro separar as cidades que são da Palestina e as cidades que são judaicas. Por quê? Porque ele falou assim que as cidades que são dos judeus, elas são limpas, prósperas, bonitas, bem elaboradas. As cidades da Palestina são horríveis. E assim era na época que, antes de Jesus vir também. Por quê? O povo que era judeu, o povo israelita, tinha toda uma estrutura. Os gentios não. Os gentios ficavam fora das cidades. Depois eu vou mostrar uma imagem que vai impactar muito vocês. Terceira privação, eles eram alienados quanto à promessa. É aquilo que eu disse. Além deles estar sem Cristo, de não saber do que era o Cordeiro que iria vir, de não saber da promessa, de não conhecer o próprio Deus. Nós vamos ler na Bíblia muitas nações que eram idólatras, porque eles adoravam outros deuses. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, bem simples. Às vezes a gente pensa: eu vou para o céu. Ah, por que eu vou para o céu? Porque eu não peco. Gente, para você ir para o inferno, não precisa de você não pecar. Para você ir para o inferno, basta você nascer e ficar trancado num canto, sem pecar, sem fazer nada de errado. Dali você vai para o inferno. Por quê? Porque a salvação não é pela tua obra. A salvação não é pelo que você faz ou deixa de fazer. A salvação é pela graça de Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, o inferno é o teu lugar. Então, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque é bem simples. Quem não era judeu não tinha o conhecimento dessa promessa. Não sabia do que estava por vir. Então, sim, eles estavam destinados ao inferno. Gente, é muito simples. Vocês vão lá nos índios, lá no meio do mato. Muitos deles nunca ouviram falar de Jesus. Mas vocês sabiam que eles adoram a terra,
eles adoram o céu, eles adoram o sol, eles adoram tudo. Sabe por quê? Porque existe uma coisa dentro de nós que muitos teólogos chamam de centelha. O que é uma centelha? É uma fagulha. Quando você faz uma fogueira e um tronco cai em cima do outro e sai aquelas fagulhas maiorzinhas, sabe? Aquilo é uma centelha. Uma centelha é um pedaço daquilo que está, daquela chama. É um pedaço do fogo. Isso é uma centelha. Quando nós fomos criados, Deus colocou uma centelha dentro de nós. É uma parte dele que só pode ser preenchida por ele mesmo. E quando nós estamos lá no meio do mato, quem nunca ouviu falar de Deus nenhum, o ser humano vai procurar algo para adorar. Por quê? Porque dentro dele tem uma necessidade de ter algo maior do que ele. Dentro dele tem uma necessidade de ter um Criador. Dentro dele tem algo que clama, Abba, Pai. Então, se nós deixarmos alguém lá no meio do mato, ele vai adorar o mato. Ele vai adorar a terra, ele vai adorar o que for, porque ele precisa adorar alguma coisa. Essa é a verdade. Mas nós temos a honra de adorar o único Deus e o único Senhor. Então que a gente possa entender isso. Às vezes a gente não entende porque o nosso amigo adora uma imagem, mas não faz sentido. A imagem não faz nada. Não faz sentido. Nunca fez um milagre, não fala, não tem nada. Por que a pessoa adora? Porque o ser humano tem necessidade de adorar algo. E se ele não conhece a verdade, porque a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará, ele vai adorar uma mentira. Porque ele tem que adorar alguma coisa. Nem que seja a si mesmo. Ah, eu me amo. Ah, eu sou lindo. Ah, eu sou... Existe isso, gente. Existe isso. Aquela pessoa que fala que não precisa de nada nem de ninguém, porque ele é autossuficiente. Certo? Então, cuidado com isso. Eles eram sem esperança. Por quê? Se eles sabem que eles estão errados, que existe uma nação que tem uma promessa de uma vida eterna, e eles não conhecem essa promessa, eles estão sem esperança. Para que eu vou viver se eu vou morrer e não tem para onde eu ir? Mas, gente, se tem uma coisa, se tem uma alegria no velório, é saber que aquele ser humano não está mais aqui, mas ele está num lugar para a eternidade. Que ele está num lugar onde ele vai viver ao lado do Todo-Poderoso, feliz e sem dor. É o único conforto que nós temos, que o crente tem. Nós temos esperança. Gente, o céu pagará todo e qualquer prejuízo que nós possamos ter na terra. Talvez vocês digam, ser crente é muito difícil. E é. Ser crente é muito difícil. Talvez vocês digam, ser crente não é legal. Talvez realmente não seja tão legal. Ser crente é complicado. Aí eu concordo mais ainda. Ser crente é complicado. E se disser que o crente é complicado, eu afirmo mais ainda. O crente é muito complicado. Porém, eu tenho uma esperança de que essa vida de complicação, de tristeza, de sofrimento ou até perseguição, ela é passageira. E tem uma vida me aguardando para a eternidade. E é uma vida de paz, uma vida de bonança, uma vida de alegria. E como diria a música, que morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Então tem uma esperança para nós. Então, louva a Deus por isso. E sem Deus no mundo? Gente, tristeza para um ser humano é viver sem Deus. Tristeza para o ser humano é viver sem Deus. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para você hoje, vamos lá. Tainã, você já ficou doente? Se eu falar para você, Tainã, você vai melhorar, o que você vai falar para mim? Obrigado. Agradeço. Amém? Amém, eu creio. Amém, eu creio. Olha lá, já vem a fé. Se eu falar para a Natiele, esse mês vai subir o preço da carne, Natiele. Recém-casada, recém não, né? Já passou um tempinho, já vai subir o preço da carne. Vai te bater um desespero? Vai bater um desespero. O preço do combustível também vai subir, Natiele. O preço do combustível também vai subir. Tá bom? Mas se eu disser para você, mas se Deus quiser, isso vai passar. Você crê? Entendam isso, gente. Quando nós temos Deus, nós temos uma esperança. Nós temos a certeza, por exemplo, eu sei, eu trabalho. Eu sei que no final do mês eu vou ter um salário. Mas pode ser que eu seja mandado embora como já aconteceu. E eu não sabia, eu fui mandado embora no meio da pandemia.
Estava fechado os órgãos governamentais, não dava nem para dar entrada no seguro-desemprego. Nem isso eu consegui fazer, nem dar entrada no seguro-desemprego. A única coisa que me deixou feliz era saber que eu tenho esperança, porque tem um Deus no mundo que olha por mim. Tem um Deus lá no céu que zela pela minha vida. E pasmem, o meu patrão falou assim, olha, como eu sei que você não vai conseguir receber um acerto agora, eu vou te dar um valor. Se esse valor for acima, você me devolve depois. Se esse valor for abaixo, eu te dou depois. Mas para você não ficar sem nada, eu vou te dar. É ou não é Deus? A esperança. Porque tem um Deus que olha por mim. Só que aquelas pessoas que não têm Deus são gentios. Aquelas pessoas que não têm esperança nenhuma. Que não tem ninguém que olha por elas. Aquelas pessoas que não tem ninguém para ajudar no momento de desespero. Gente, o nosso pastor Paulo está lá internado na UTI. Mas alguém pergunta para mim, Leandro, o que você acha? Eu não acho nada. Eu acho que está na mão de Deus e que Ele sabe o que Ele faz. E Ele está guardando até agora, Ele vai continuar guardando. Eu tenho esperança no Deus. Só que os gentios não tinham. Não tinham esperança nenhuma. Pode passar, por favor, Caleb. Mas havia os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os gentios, que eram sem Deus, convertidos ao judaísmo. Então eram os gentios que se tornaram judeus. Ok? Judeus era quem tinha promessa, gentios era quem não tinha promessa, e prosélitos são os que não têm a promessa, que se converteram. Ok? Esses são os prosélitos. Mas olha que interessante. Para ele poder ser prosélito, ele tinha que ser circuncidado no ato da sua escolha, né? No ato da sua conversão. Então, por exemplo, vamos lá. Hoje, supondo que eu não sou um evangélico, ok? Então eu sou um gentil. Porque eu não sou evangélico. Eu não tenho a promessa na minha vida, a promessa de salvação. Então eu sou um gentil. Aí o Tainan vem e me evangeliza. E agora eu aceitei a Jesus. Ok? Quando eu aceito a Jesus, levanta minha mão e fala, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador. E se eu morrer, a hora que eu pôr o pé para fora daqui, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Para o céu. Quem mais? Quem acha que eu vou para o céu, levanta a mão. Quem acha que é muito cedo, que ainda não deu tempo de eu me arrepender de verdade, que eu vou para o inferno, levanta a mão. Vai me condenando aí, viu? Deus está te vendo. Gente, hoje existe uma coisa chamada justificação e ela é imediata. A justificação acontece no ato quando eu aceito a Cristo. Ela é imediata. A santificação não. A santificação é um processo em que no decorrer da minha vida cristã eu vou melhorando, eu vou mudando, eu vou aperfeiçoando e cada dia mais parecido com Cristo. Isso chama santificação. Mas a justificação ela é imediata, ok? Os prosélitos acreditavam o seguinte, olha, Tainan, você quer virar judeu, você quer se tornar prosélito, quer aceitar o judaísmo, você precisa passar por uma cirurgia chamada circuncisão, que era uma cirurgia feita no órgão sexual masculino, certo? Que todos os judeus faziam quando eram bebês. Como os gentios não faziam porque não eram judeus, eles tinham que fazer depois de adulto. E era uma cirurgia muito dolorosa, lembrando que não tinha anestesia naquela época, sabe? A medicina era muito pouco avançada, não existia nenhum antibiótico. Então, gente, era uma cirurgia extremamente delicada. Extremamente delicada. E nós vamos ver na Bíblia até um fato, onde eles fizeram uma nação toda aceitar a promessa, e quando eles aceitaram a promessa, toda a nação fez a cirurgia. E quando toda a nação fez a cirurgia, eles sangraram demais. Então ficaram fracos. Aí veio os judeus e mataram aquele povo, aproveitando que eles estavam fracos. De tão delicado que é a cirurgia. Então uma cirurgia muito delicada. Só que era uma promessa, certo? Era uma forma de mostrar o pacto que tinha com Deus. Era uma forma de expressar, assim como nós temos o batismo hoje, que é uma forma de expressar para o mundo que eu aceitei a Cristo, havia circuncisão naquela época, tá bom? Então eles tinham isso. Só que eles não entendiam o seguinte, o que os judeus não entendiam? Que não é essa a ordem correta. Eu faço uma circuncisão e agora eu tenho a promessa. Não, não é de fora para dentro, não é de uma cirurgia externa para depois eu ter a promessa. Não, é de dentro para fora. Quem tem Bíblia aí? Eu vi que você tem Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 8. Ô varão, espada no ar, abre aí para mim. Mateus 15, 8.
Novo Testamento, olha lá, gente. Mateus 15:8. Caio, é um versículo. Será que você poderia ler pra gente? Eu vou fazer como eu faço com os adolescentes lá da sede. De pé em reverência à palavra de Deus. Olha que varão valoroso, gente. Olha. Ô, Jeová. Vamos lá. Mateus 15:8. Deus diz, esse povo me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. Ok, muito obrigado. Com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. Continuando essa passagem, vai chamar eles de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que por fora está bonito, está limpo, está maravilhoso, mas na hora que abre o sepulcro, o que tem dentro? Fedor, podridão. Assim que nós não podemos ser. Não podemos querer fazer uma aliança com Deus do lado de fora. Leandro, como que eu faço uma aliança com Deus de lá de fora? Eu coloco uma gravata, eu coloco uma roupa social, eu corto o cabelo igual de pregador, e aí eu falo, agora eu sou crente. Mas por dentro, não tenho uma aliança com Deus. Então, entendam que com Deus é de dentro para fora. Primeiro eu preciso mudar. É uma decisão que eu tomo para depois acontecer. Tá bom? Prosélito, então, é o gentil que se converteu ao judaísmo. O último, os samaritanos. Muito interessante. Israel, que era... os judeus viviam lá em Israel, ela foi invadida pelos assírios. Quando os assírios invadiram Israel, eles faziam uma coisa. Primeiro, eles levavam o povo cativo. Alguém já ouviram isso, né? Levavam o povo cativo, levavam eles como reféns, ok? Lá para a Babilônia, lá para a Síria, lá para onde for. No caso, foi para a Síria. Levaram os israelitas lá para a Síria. Só que Israel continuou lá, ok? Quem que eles levavam? Eles levavam os jovens que sabiam ler, né? Alguém já ouviu a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi isso que aconteceu. Levaram eles, eram jovens que sabiam ler, de boa aparência, e levavam para lá. Levavam as mulheres que podiam procriar, esse eles levavam cativo. Que os homens que iam trabalhar no trabalho escravo, que iam produzir para eles, ficavam lá. Aí os assírios mandavam um tanto de gente para sitiar Israel. O que isso significa sitiar? Vem o povo dos assírios, da Síria, mora em Israel e agora começa a ensinar para o povo de Israel como eles devem viver. Então eles trazem os costumes dos assírios para dentro de Israel. Olha, a gente se veste assim, vocês não vão se vestir mais assim, não, vocês vão se vestir igual a gente. Olha, a gente adora tais deuses, agora vocês vão adorar os mesmos deuses que a gente, não é para adorar mais o seu Deus. Olha, a gente faz com o cabelo dessa forma, então vocês vão fazer dessa forma. Olha, a gente come tal comida, então vocês vão parar de comer essas comidas e comer a nossa. Isso chama sitiar, certo? Então os assírios fizeram isso. Eles miscigenaram. Miscigenação é essa mistura de culturas, certo? E esses israelitas que estavam em Israel se deixaram corromper, se deixaram contaminar. Então os israelitas que foram levados cativo, quando saíram do cativeiro assírio e voltou para morar em Israel, encontrou um Israel totalmente diferente. Encontrou o povo israelita cheio de costume errado. Encontrou o povo israelita agora vivendo de forma totalmente diferente. Vestindo diferente, comendo diferente, falando diferente, com uma crença diferente. Quando esse povo israelita voltou, falou, peraí, a gente ficou preso lá na Síria, comeu o pão que o diabo amassou, viveu de uma forma terrível, fomos escravizados, e agora que a gente volta para cá, encontra vocês que estavam na nossa terra natal, vocês que estavam morando nas suas casas, e encontramos vocês adorando outros deuses, vocês são traidores. É isso que os israelitas que estavam lá pensaram. Vocês são traidores. Então o que aconteceu? Falou, vocês não se chamam mais israelitas. A partir de agora vocês se chamam samaritanos. Então agora aquele povo que ficou em Israel, sitiada pelos assírios, começou a se chamar samaritano.
Então eles trocaram de nome, tá? Então os samaritanos são israelita traidor. É um israelita traidor. Esses são os samaritanos. Todo mundo está entendendo? Tá difícil de acompanhar esse bando de gente diferente? Tranquilo? Amém? Amém. Ó, todo mundo está entendendo. Pode passar. Vamos lá então. Olha que interessante. Leandro, então você está dizendo que a promessa é dos judeus? A promessa de salvação? Sim, é isso que eu estou dizendo. Então, irmão Leandro, João capítulo 1, versículo 11 está escrito: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então está dizendo que Jesus veio para salvar os judeus, mas os judeus não receberam a Jesus. E aí eu vou perguntar, e se os judeus tivessem aceito a Jesus? E se eles tivessem o recebido? O que seria de nós? Alguém tem essa resposta? Vamos lá. Jesus veio para salvar os judeus. Chegou lá, os judeus não receberam a Jesus. Então Jesus foi pregar para os gentios. Falou, já que vocês não me querem, eu vou sair pregando por aí. Beleza. Você não me quer, tem quem queira. E saiu para pregar. E se os judeus tivessem recebido? Vou fazer uma pergunta. Não lembro os nomes, gente. Tá difícil. Mas você acha que se os judeus tivessem aceito a Jesus, o resto do mundo teria sido salvo? Ou só os judeus teriam sido salvos? O que você acha? Só os judeus. Vamos lá. Tem um questionamento aqui. Vamos lá. Porque quando Jesus conta a parábola do filho pródigo e da ovelha perdida, tem um dos versículos que fala, porque o filho não veio para salvar aquele que se havia perdido. Certo. E aí, É essa nação. É essa nação. A nação judaica. somente para eles? Veio para salvar o que se havia perdido. Sim, eles haviam se perdido. Eles esqueceram da promessa. Eles saíram do propósito, ao ponto que se tornaram samaritanos, ao ponto que eles começaram a criar Deus. Por exemplo, o povo saiu lá do Egito em direção à terra de Canaã. No meio do caminho, que aconteceu? Criaram um Deus de ouro. Criaram um bezerro de ouro. Então, todo ser humano tem isso dentro dele. Todo mundo começa bem. Adão andava com Deus, gente. Todo santo dia, na tarde, Deus descia lá e falava, Adão, vem cá, vamos bater um papo, vamos passear aqui comigo. E saía andando com ele. Chegou um belo do dia, Adão esqueceu da presença de Deus e comeu do fruto. Eva esqueceu daquilo que Adão havia dito, que Deus disse para ele, e aceitou a proposta da serpente. O próprio Lúcifer se esqueceu de como era estar na presença de Deus e quis se colocar o trono dele acima. O ser humano tem disso. Ele tem essa ingratidão dentro de si. Ele vai se esquecendo das promessas. Quantos de nós recebemos profecias e no decorrer da nossa caminhada cristã, não aconteceu, não vai acontecer mais, deixa pra lá. Ou sai daquele culto manto, fala, agora eu fiquei crente. Sai daqui, olha, sai daqui expulsando o demônio. Chega na semana seguinte, acho que eu não estou tão crente assim. Né? Quem nunca saiu de um retiro falando, agora minha vida vai mudar? Do menos de um mês a vida dele não mudou nada. O ser humano tem disso. Então Jesus, ele veio para o que era seu. Ele veio para o que havia se perdido. Certo? Mas aí entra a pergunta, e se os judeus tivessem aceito, se eles tivessem recebido, nós não estaríamos aqui salvos? Não é assim. Sabe por quê? Porque é bem simples. Jesus veio para os seus, para que os seus anunciassem. Então ele veio, na verdade, salvar os judeus, para que os judeus saíssem anunciando. Era para os judeus pregarem o evangelho. Mas os judeus não aceitaram. Então Jesus fez uma ordem inversa, porque acreditem, o nosso Deus tem disso. Ele transforma toda a cagada do ser humano em bênção. Ele transforma tudo o que o ser humano desfaz numa coisa que dá para ser bem feita. Ele cata tudo aquilo. Gente, Deus só faz as coisas perfeitas. Ele faz o negócio ajeitadinho. Olha aqui, eu fiz o homem, fiz a mulher, fiz Adão para Eva, né? Aí vem o ser humano e inventa, não, mas tem lesbianismo, tem homossexualismo, o ser humano só inventa. Deus faz um negócio perfeitinho e o ser humano desfaz tudo. Aí Deus cata aquilo que foi desfeito e consegue transformar em bênção. Foi isso que aconteceu. Então os judeus, na verdade, eram para sair anunciando. Como os judeus não aceitaram, Jesus falou, plano B, vamos lá. Já que eu queria fazer aqui para eles anunciarem, agora vamos à ordem inversa. Eu venho aqui para depois eles aceitarem. Então inverteu a ordem. Inverteu a ordem. Tanto que o último povo que vai aceitar Jesus,
A última nação vai ser os judeus. A última. Isso é profético. Tá? A última nação que vai aceitar Jesus são os judeus. Porque eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Então isso vai acontecer só lá no final. Depois de tudo. Nós vamos ser arrebatados e os judeus não vão acreditar. Então eles serão os últimos, porque a ordem inverteu. Certo? Então sim, se os judeus tivessem aceito, nós estaríamos aqui, pregando a palavra de Deus. Só que nós seríamos evangelizados por eles. E não foi dessa forma. Ok? Vamos lá. Agora está um pouquinho mais difícil de ler. Né? Agora ficou delicado. Eu acho que nem eu consigo ler isso aqui. Tainá, você consegue? Você enxerga isso aí, bem? Você consegue ler? Então lê para mim. Eu não consigo não. Eu sou certo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Só um minuto. Olha que interessante. E era necessário que Jesus passasse em Samaria. Quem que mora em Samaria? Samaritanos. E aí os samaritanos são judeus? São judeus que se desviaram do caminho. Então você entende como Jesus não era exclusivista? Enquanto os judeus não queriam nem saber dos samaritanos, Jesus queria. Então aí entra esse raciocínio nosso. Jesus ele veio para pregar para os judeus, mas para os judeus anunciar. Certo? Nós vamos ver isso aqui nessa passagem mesmo. Vamos lá, pode continuar, Tainá. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Passa, por favor, Caleb. Continua. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Espera aí, mais um detalhe. Olha que mulher ousada. Jesus, certo? O Filho de Deus pediu água para ela. Aí ela já começou assim, espera aí. Como que você, judeu, pede para mim que sou mulher samaritana? Já começou aí. Depois ela ainda falou assim, olha que legal. Aí ele começou falando, olha, espera aí. Se você soubesse quem é que te dá-me de beber, você me pediria e eu te daria água viva. Aí ela tira sarro dele. Gente, é isso que está acontecendo aqui. A mulher está tirando sarro de Jesus. Olha o que ela diz. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, bebendo ele mesmo dessa água? O que ela está dizendo? Peraí, só porque você é judeu, você está achando que você é melhor até mesmo que o próprio Jacó? Você está achando que você é superior a todos nós? Porque é isso. Ela tinha um complexo de inferioridade, porque os judeus não aceitavam ela. Ela falava, não basta vocês não nos aceitar, agora você está ainda desfazendo do meu poço? Então ela está tirando Jesus. Pode continuar. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Passa para mim, eu vou pular esse trechinho aqui, vamos continuar no outro. Pode continuar, Tainá. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disses que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Pronto, mais outro ponto. Vocês lembram disso aqui? Vamos lá.
onde que os judeus moravam? Em Jerusalém. Então o que ela está falando? Vocês, judeus, dizem que o lugar que se deve adorar é onde? Em Jerusalém. Porque é lá que está a promessa. Então vocês estão entendendo que ela está morando em outro lugar que não é Jerusalém. Ela está morando em Samaria. Ela está dizendo, eu não posso adorar aqui. Vocês estão dizendo que eu tenho que adorar em Jerusalém. Certo? Só que os nossos pais adoraram nesse monte aqui. Mas vocês estão dizendo que é só lá que pode adorar. Né? E aí, o que eu faço? Vamos lá. Pode continuar, Tainá. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha aí, de novo. Então, ó, vocês estão querendo adorar, mas vocês nem sabem o que vocês estão adorando, gente. É isso que ele está falando. Olha que duro que Jesus está sendo. Vocês nem sabem o que vocês estão adorando. Nós sabemos. Por que ele está dizendo isso? Lembra que eu falei para vocês, lá no começo? Era exclusivista. Eles não tinham acesso às profecias. Eles não tinham acesso à palavra. Eles não tinham acesso a nada disso. Então ele está falando, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês querem adorar, mas vocês nem sabem o que? A salvação vem dos judeus. Olha que duro que Jesus está sendo. Continua. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoram, que o adoram e o adorem em espírito e em verdade. Amém. Gente, isso está em João capítulo 4, tá? Tudo que nós lemos. João capítulo 4 está narrando essa história dessa mulher samaritana, certo? Não vou nem falar da mulher samaritana que entrou com Jesus, mas eu vou falar do Jesus que encontrou com a mulher samaritana. Porque ele foi ao encontro dela. Era necessário que ele passasse por ela. Era necessário. Muito interessante isso. Sabe? Ele foi ao encontro dela. E ele já sabia tudo da vida dela. Certo? Porque ele queria mostrar para ela o quê? Falar, filha, não se preocupe, você está preocupada se é em Jerusalém, se é aqui. Não, mulher. Vai chegar um momento, e esse momento é agora. Ele já estava dizendo, já era aquele momento, imagina hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Leandro, me explica isso melhor? Eu explico. Passa o próximo slide, Caleb. Gente, isso aqui é o tabernáculo. Ô, Tainã, é 1 hora de culto? Pode ir até as 9. Pode ir até as 9? Então vamos lá. Gente, não me matem, tá? Isso aqui é o tabernáculo. Tabernáculo é onde eles adoravam, tá bom? Onde os judeus adoravam. Então, vamos lá. Aqui se... Gente, tá péssima essa imagem. Eu prefiro a minha. Ó. Aqui era fechado, certo? E aqui começava todo um cerimonial. Eles lavavam a mão. Eles ofereciam um sacrifício só para poder entrar aqui. Então eles entravam aqui, lavavam a mão, faziam um sacrifício para poder chegar aqui, certo? Depois entrava aqui, outro ritual, aqui oferecia outro sacrifício, entrava aqui, outro ritual para poder entrar aqui. Quem entrava aqui? Só o sumo sacerdote. Só entrava uma pessoa aqui. Só o top das galáxias entravam. E aqui tinha um véu que dividia esse espaço desse. Tá bom? Então aqui só entrava o chefão. Detalhe, ele entrava, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, com uma saia que tinha chocalhos e uma corda amarrada. Porque quando ele entrava lá, a presença de Deus descia naquele lugar e ele se alegrava. Então os chocalhos faziam barulho. Eles sabiam que estava tudo bem. Agora, se o chocalho não fizesse barulho, ele estava amarrado em uma corda. E pode puxar de volta, que o Senhor o matou. Era nesse nível. Porque aqui ficava a presença de Deus, ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então só podia entrar quem oferecesse sacrifício por si mesmo, para perdão do seu pecado, e oferecia sacrifício pelo povo, para que Deus perdoasse toda uma nação. Então esse cara tinha que ser o cara, para entrar lá, certo? E aonde que ficavam os gentios, os samaritanos, todo o resto? Aqui. Eles não podiam nem entrar aqui, gente. Eles ficavam do lado de fora, eles queriam adorar. Como essa mulher falou que queria adorar, ela tinha que adorar do lado de fora, oferecer a oferta dela do lado de fora, porque ela não podia adentrar aqui. Olha que exclusivismo, olha que preconceito, sabe? É a mesma coisa de entrar alguém aqui de shortinho curto na igreja e você fala, não, você tem que ficar do lado de fora, aqui você não pode entrar. Ah, por quê? Porque você não é crente. Gente, desde quando a igreja é só para crente?
Pelo contrário, entra, pelo amor de Deus, eu saio, não tem lugar para você, eu saio, você entra. E os judeus não entendiam isso. Eles queriam deixar todo mundo aqui do lado de fora e só eles entravam aqui. Esse era um nível de exclusão. Era uma exclusão extrema, tá? Era isso que estava acontecendo lá. Aí Jesus falou, calma filha, fica tranquila. Vai chegar um momento que o lugar de adorar não vai ser nem aqui, nem aqui. O lugar de adorar vai ser aqui. Olha que lindo isso. Pode passar, Caleb. Leandro, então quem é a igreja? Igreja é judeu? Igreja é gentil? Igreja é prosélito? Igreja é samaritano? Quem é a igreja? Igreja vem do grego, eclésia, tá? Que significa uma assembleia. O que é uma assembleia? É um grupo de pessoas que se reúne para debater um determinado assunto. Então vamos lá. Se o pessoal do bairro resolve se reunir para falar, olha, vamos lá na prefeitura falar que tem alguma rua esburacada. Aquilo ali é uma assembleia. Como chama a igreja de vocês? Assembleia de Deus. Por quê? Porque é uma reunião falando sobre Deus. Assembleia de Deus. Ok? Então, isso que é eclésia, certo? Eles analisam, eles discutem, eles decidem sobre determinados assuntos, certo? E aí eu quero perguntar, se você veio aqui para quê? Veio aqui para ver quem que era o irmão Leandro? Não. Veio aqui para ver o que o irmão Tainan tinha para vocês, que tem coisa de comer no final? Não. Para que você veio? Irmãzinha que está anotando, não sei se é o nome. Sara. Para que? Sara. Para que você veio, Sara? Para conversar sobre Deus. Para que você veio? Para aprender sobre quem? Sobre Deus. Então pronto, nós estamos numa assembleia. Isso aqui é uma assembleia. E se isso aqui é uma assembleia, isso aqui é uma eclésia. Se isso aqui é uma eclésia, isso aqui é uma igreja. Pode passar, por favor. Qual que é a estrutura da igreja? É uma estrutura física, mais personagens. Olha que interessante Mateus 16, 18. Olha que interessante isso. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou contar um segredinho para vocês. A igreja católica vai dizer que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Para os católicos, esse edificar é sobre Pedro. Tá? Eles acham que Pedro é o fundamento da igreja. Eles acham que Pedro é a base da igreja. Certo? E não é isso. Eu vou explicar para vocês o que isso significa. Peraí. Pode passar. Olha que interessante. Quando ele fala, Pedro, tu és pedra. Tu és Petros. Estou traduzindo do grego. Tá? Pedro, tu és Petros. O que significa Petros? Uma pedra pequena. E sobre esta pedra, quem que é a pedra que ele está falando? Ele mesmo, é Cristo. E sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. O que significa Cristo? Sobre esta pedra, não é a mesma pedra. Pedro, tu és pedra. A pedra que ele está falando, tu és Petros. E sobre essa pedra, já é outra pedra. É Petra, que significa rocha ou fundação. O que ele está querendo dizer? É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá. Se isso aqui está nas minhas mãos, eu falo este papel. Esta garrafa, ok? Tainan, me passa essa garrafa. Por favor. Vai que. Eu falei esta garrafa? O que eu falei? Essa. Tá? Essa. Gente, português simples. Esta é quando está sobre a minha posse. Essa é quando está sobre a posse de outro. Quando ele fala, Pedro, tu és Petros. Você é uma pequena pedra, Pedro. E sobre esta está sobre a minha posse. Eu estou falando de mim mesmo. E sobre esta pedra, não é essa pedra. Não é sobre essa Petrozinha aí, não é sobre esse Petrozinho, não é sobre Petros, é sobre Petra, é sobre essa Petrozona aqui, essa Petra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava falando dele mesmo, sabe? Quem já ouviu uma música do J.A. que fala o seguinte,
pedra de esquina angular. Extraordinário. Ele estava chamando de pedra de esquina, pedra angular. É disso aqui que eles estão falando, olha. É disso aqui. Isso aqui é uma pedra de esquina. Isso aqui é uma pedra angular. Leandro, como que é uma pedra de esquina? É uma pedra, ó, isso aqui, ó, gente, isso aqui, ó, é Petrus. É uma pedra pequena, ó, olha o tamanhozinho dela. Isso aqui é Petrus. Isso aqui é Petra. É uma pedra de esquina, é uma pedra que ela vai pegar os dois ângulos. É uma pedra que ela vai dar sustentação, certo? Ela vai dar direcionamento. Todas as outras pedras vão se basear nela. Esse é Jesus. Esse é Jesus, a pedra fundamental. Se fosse para trazer para os nossos dias, seria mais ou menos o seguinte. Esse azulejo é Petrus. Essa coluna é Petra. Essa viga é Petra. Esse tijolo é Petrus. Seria mais ou menos isso, tá? Pedra pequena, pedra grande. Pode passar, por favor. Leandro, então me explique de novo mais a fundo. Eu quero saber melhor o que é a igreja. Simbologias da igreja. Primeiro, certo? Um templo de Cristo, certo? Um templo. Cristo, ele é o fundador, Cristo que fundou a igreja, mas ele é também o fundamento. Olha que interessante isso. Cristo, ele é o fundador e o fundamento. Ele que fez acontecer, mas é ele quem acontece. Tá? Ele é também, nós também somos corpo de Cristo, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui está no outro. Não, está no outro. Vamos lá. Nós somos corpo de Cristo, mas só tem uma cabeça. Cabeça é Cristo. Então, se o irmão Leandro, terça-feira que vem, não puder vir, outro pode ensinar. Porque o Leandro não é a cabeça. Se amanhã o irmão Tainã vira um missionário lá no Peru, vocês não vão se perder. Porque ele não é a cabeça. Cristo é a cabeça. Certo? Cristo é a cabeça. Nós somos apenas membros desse corpo. Certo? E nós também somos a noiva de Cristo. Essas são as simbologias da igreja. Templo, corpo, noiva. Certo? Se nós somos noivas de Cristo, gente, nós temos que ter intimidade com o noivo. Certo? Uma noiva tem que ter intimidade com o noivo. Então, se eu sou noiva de Cristo, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que orar, porque a única forma de eu falar com Deus é orando. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Por quê? O único jeito de Deus falar comigo é através da palavra dele. Isso é ter intimidade com Cristo. E uma noiva, além de intimidade, tem que ter fidelidade. Tainã, você aceitaria essa Natiele e falasse assim: olha, Tainã, eu acho que eu quero experimentar outros maridos. Acho que você não aceitaria muito bem, né? Porque você quer o que dela? Fidelidade. Não é só intimidade. Ela fala: não, mas final de semana eu tô com você, fica tranquilo. Você não quer só intimidade, você quer fidelidade. É isso que Cristo quer de nós: intimidade e fidelidade. Pode passar, por favor, Carol. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, vocês são pedras vivas. Gente, vocês são Petros. Vocês são Petros. Eu sou uma pedrinha, você é uma pedrinha, você é uma pedrinha, você é uma pedrinha. Juntando tudo isso aqui dá uma rocha gigantesca, onde Cristo é o fundamento. Certo? Pode passar, por favor, Caleb. Tenho 15 minutos, 14 para ser mais exato. E eu tô acabando, gente. Faltam 3 slides, olha. Misericórdia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 20. E eu já estou sem voz e não vale o Tainã. Quem vai ler para mim? Antes que eu use o dedômetro. Ninguém? Eu vou usar o dedômetro. Meu Deus. Meu Deus. Ninguém? Hã? Não está enxergando? Uma boa desculpa.
Uma boa desculpa. Ó, vocês levaram um boi, o Caleb falou que vai ler para vocês. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Olha que coisa linda, gente. Há muitos membros, mas um só corpo. Gente, se todo mundo aqui fosse igual o irmão Leandro e gostasse de falar como eu falo, eu estaria perdido. Não teria tempo para eu dar essa aula para vocês. Se todo mundo só cantasse como o irmão canta, o que seria da palavra? Ou se todo mundo fosse líder como o Tainã é, quem seriam os liderados? Cada um é um membro específico do corpo. Cada um diferente do outro. Certo? Mas todos fazem parte desse mesmo corpo. Isso é muito lindo, gente. Porque eu estou falando assim, que vocês não precisam ser igual a mim. Vocês não precisam ser um igual aos outros. Deus vai usar cada um na sua particularidade. Deus vai usar cada um no chamado que você tem, no que você tem. Deus, ele não quer criar pessoas totalmente idênticas. Ele quer criar cópias de Jesus. Humildes como Jesus, santos como Jesus, amáveis como Jesus, compreensíveis como Jesus. Mas não precisam ser com o mesmo temperamento, com a mesma profissão. Não. Cada um vai ser usado como é. Deus usa isso, a particularidade. Vamos lá. Pode passar, por favor, galera. Pergunta para a irmã. Pode ser você. Se eu estou subindo essa escada e eu acho um braço ali na escada, é um corpo que eu achei ali? Não? O que é? Uma parte do corpo. Pergunta para a irmã. Se eu saio por esse portão aqui, aí eu tropeço numa cabeça, é um corpo? Não, é uma parte. Gente, entendam isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode ser para você. Você é a igreja? Você é o quê? Membro da igreja. Uma boa resposta. Você é a igreja? Sou uma parte da igreja. Gente, os adolescentes da sede erraram tudo. Vocês não erram essas coisas? Tainã, tá fazendo um bom trabalho, Tainã. Tá fazendo um bom trabalho, Tainã. Olha que orgulho dele. Gente, o homem tá até coradinho de orgulhoso. Ele vai sair daqui hoje feliz. Gente, eu não sou igreja. Porque tem um movimento aí que diz que você é igreja. É o movimento dos desigrejados. Ah, você é igreja, fica na tua casa, vê a live. Você é igreja, você não precisa congregar, não. Não, eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja. Se juntar um braço, um outro braço, a cabeça que é Cristo, uma perna, outra perna, aí dá um corpo. Do contrário, são apenas partes de um corpo. Então, muita atenção para isso, tá? Olha aqui a parede de pedra, ó. Não dá para ver porque tá feio, mas é isso aí. É uma parede de pedra, cheia de pedrinhas. Sabe aquelas paredes de povo rico? Tem um monte de pedra assim na parede. É um monte de pedra que, juntando tudo, dá uma parede que não... Gente, vira uma rocha dura. Nada derruba elas, porque uma encaixa na outra e fica um negócio muito bom, tá? Aqui não sei se dá para vocês verem, mas é uma igreja formada por pessoas. São várias pessoinhas criando o formato de uma igreja. Igreja é isso. Igreja não é 4 paredes. Igreja não sou eu. Igreja é mais do que isso. Igreja somos nós. Tá bom? Pode passar, Caleb. Eu tô indo pro último slide. Olha, missão impossível concluída. Esse slide parece que não, mas tem mais informação do que todos os outros juntos. Tá? Vamos lá. Em Êxodo capítulo 20, versículo 10, vai constar os 10 mandamentos para vocês. Eu estou com 14, pode ir para... Vai constar os 10 mandamentos para vocês.
Vocês vão aprender também que em Levítico, alguém que já leu o livro de Levítico? Aí, Tainá, menos um ponto, Tainá. Tô sentindo o cheiro de maratona de Levítico no ar. Tô sentindo o cheiro de maratona de Levítico. Vamos lá, gente. Em Levítico, vocês vão aprender que existiam 613 preceitos. Então, não existiam só 10 mandamentos no Antigo Testamento. Existiam 613 preceitos. Esses 613 preceitos é a mesma coisa que leis, tá, gente? 613 leis. Esses preceitos e leis eram separados em leis civis, certo? Que eram leis para tratar como cidadão. Leis morais, que eram um padrão de conduta estabelecido naquela sociedade. Leis cerimoniais, que eram umas leis de rituais, por exemplo, para oferecer sacrifício existiam leis, tá? Leis de higiene, que eram de aspecto preventivo e corretivo. Por exemplo, de aspecto corretivo, eu fiquei com lepra, que é uma doença contagiosa, que hoje é conhecido como hanseníase. Existia uma lei que me colocava para fora da cidade para eu não contaminar, certo? Outra coisa, uma lei. Se eu vou comer, eu tenho que limpar a minha mão num pedaço de pão específico, para eu não contaminar o outro pão que eu vou pegar com a mão. Certo? Mais ou menos coronavírus. Tá? Limpar, passar álcool em gel, é isso aí. Tá? Eles tinham leis de higiene para isso. Ô, meu pastor! Você tá bom? Firme e forte, senhor. Te ver aqui nessa noitinha. Eu que tô feliz, obrigado pela oportunidade. Imagina, rapaz, você vai... Eu tô morrendo. do céu, isso aí. Jeová, eu tô morrendo aqui, pastor. Tô arrancando meu couro. Deixa eu te falar, não repara que eu vou ter que atender um casal lá Não, fora, fique em paz, fique em paz. Mas aí depois nós vamos conversando aí. Sim, senhor. Terça que vem você tá de novo aí? Sim, senhor. Haverão outras oportunidades. Vamos organizar melhorzinho, um ventiladorzinho. Não, fique... tá bem, isso aqui, pastor. Tá? Pelo amor de Deus. Olha, feliz que você tá aqui nos nossos pedidos aí. Eu também, feliz. Deus abençoe o senhor, viu? Vai com Deus. Não repara não, que eu vou ter que Imagina. atender um casal ali. Fique em tá paz. precisando dar uma Fique em paz. aconselhada. Tainá tá junto aqui comigo. Olha, Tá bom? Estamos acabando aqui já, viu? Já vou liberar o pessoal, pelo amor de Deus. Você tem a liberdade aí. Tá Tá bom. patinar também aí. Jeová. Vai com Deus, meu pastor. De volta? Vamos lá. 613 leis para governar o povo. Mais 10 mandamentos. Tá bom? Alguém aqui lembra os 10 mandamentos? Tá conseguindo ler agora? Agora tá pior do que tava antes. Caleb, aí tá mais nítido do que aqui, né? Lê pra gente os 10 mandamentos, por favor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honrai pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não ocultarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Ok. Bem simples, gente. Eu vou ensinar pra vocês agora sobre mandamentos verticais e horizontais. Bem simples. Vamos lá. Como que é horizontal? Alguém sabe aqui como que é o horizonte? Isso, ó. Tô olhando pro horizonte. Tô vendo o horizonte. Leis horizontais. Leis verticais. Assim. Tá? Então vamos lá. Leis verticais são leis que estão dizendo do meu trato com Deus, como eu devo tratar a Deus. Isso são leis verticais. Leis horizontais, como eu devo tratar os meus irmãos. Então, por exemplo, lê o primeiro mandamento, Caleb. Não terá outros deuses diante de mim. É um mandamento vertical ou horizontal? Vertical. Lê da outra tábua. Isso. Honrai pai e mãe. Vertical ou horizontal? Horizontal, porque não tem nada a ver com Deus. Segundo da segunda tábua. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. E aí, vertical ou horizontal? Vertical. Tá? Então, toda vez que vocês escutarem os 10 mandamentos, vão analisando. Tá falando do meu trato com Deus, mandamento vertical, ou o meu trato com os irmãos, mandamento horizontal. Certo? E aí nós vamos aprender, lá em Mateus capítulo 22, que os mandamentos foram resumidos em 2 mandamentos. Então, os 10 mandamentos mais 613 preceitos foram resumidos apenas em 2 mandamentos. Olha que simples que ficou de decorar. Vamos lá. Alguém consegue ler aqui agora? Consegue, Natiele?
Lê pra gente, Natiele, representa o pessoal. Peraí, então esse primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. É um mandamento vertical ou horizontal? Vertical. Então o primeiro mandamento foi um trato nosso com Deus. E o segundo mandamento? O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vertical ou horizontal? Então os 10 mandamentos, os 613 preceitos, foram resumidos em um mandamento vertical e um mandamento horizontal. Por quê? Se eu amo o meu próximo, eu vou ficar com a mulher dele? Não. Se eu amo meu pai e a minha mãe, eu vou desonrar eles? Não. Então tá vendo que eu já resumi 2 mandamentos e amará o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo ao meu Deus, eu vou fazer uma imagem de escultura e adorar outro Deus que não seja o meu Deus? Não. Se eu amo ao meu Deus, eu vou guardar um dia só para adorá-lo? Vou. Então já resumi os mandamentos em um mandamento vertical. Certo? Então os mandamentos foram resumidos nisso. Então hoje é só você... Leandro, eu não quero errar. Leandro, eu não quero pecar. Leandro, eu quero ir para o céu. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, vocês pensam: eu estou honrando a Deus? Eu estou amando a Ele de toda a alma, de todo o coração fazendo isso? Eu estou amando o meu próximo fazendo isso? Aposto que se vocês pensarem nisso, não vai falar mal do coleguinha, não vai falar mal da roupa da irmã, não vai falar que o irmãozinho cantou mal, não vai falar mal do pastor, não vai adorar mais o shopping do que o culto, porque está colocando o shopping na frente de Deus. Então vocês vão aprender nessa forma aqui, certo? Então nós aprendemos hoje que igreja não é ir à igreja, é ser igreja. Mas eu não posso ser igreja sozinho, porque foi isso que os judeus pensaram, que eles podiam ser igreja só eles. E não é isso, tá? O Jesus queria juntar judeu, queria juntar gentil, queria juntar prosélito, que é um gentil convertido ao judaísmo, e queria juntar samaritano, queria juntar todo mundo para ele chamar de meu povo. Esses somos nós, povo de Deus. Nós somos isso. Hoje nós somos igreja, porque nós não somos um povo exclusivista. Nós somos um povo que ama todo mundo, que quer trazer. Gente, é simples, vamos lá. Se você ama alguém, você não quer que ele vá para o inferno. Então eu quero perguntar para vocês: já pregaram o evangelho para quem vocês amam? Para sua tia, para o seu tio, para os seus avós, para os seus amigos da escola? Tem aquele amigo que é legal, muito legal. É aquele amigo que você pudesse, você levava ele para morar com você. Você quer fazer tudo com ele, mas você já pregou de Jesus para ele? Porque esse amigo legal vai para o inferno se você não fizer alguma coisa. Porque ele pode ser o cara mais legal do mundo. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Tá? Então hoje nós aprendemos sobre o que é ser igreja. Nós aprendemos como foi constituída a igreja. Gente, não dava para abordar tudo. Eu estou dando lá para os adolescentes, Igreja é o Corpo de Cristo. É uma revista de 13 aulas, só para eu explicar o que eu tentei explicar para vocês aqui em 1 horinha e pouco. É bem difícil resumir, tá? Mas eu queria explicar para vocês o que é ser igreja, porque semana que vem nós vamos descobrir por que vocês têm que vir na igreja. Para que vocês têm que vir na igreja? E vir aqui fazer o quê? A gente vai discutir semana que vem, tá bom? Hoje foi bem teórico, prometo que semana que vem vai ter menos escrito nos slides, vai ter mais imagem, vai ter videozinho, vai ter de tudo, mas não vai ser tão teórico como foi hoje. Mas nós precisávamos entender como que foi constituída a igreja. E olha que nós nem abordamos a história da igreja. Se você abordar os mártires que morreram para que nós pudéssemos estar aqui, as pessoas que deram a vida na perseguição contra a igreja, nós nem abordamos nem Martinho Lutero. Nem isso nós falamos. Nós trabalhamos a igreja com um aspecto prático, tá bom? Mas semana que vem nós vamos abordar o porquê que vocês têm que vir. Como que vocês têm que vir. Para que vocês têm que vir. E vai ser uma bênção muito grande. Amém? Amém. Pode passar o slide, Caleb. Deus abençoe vocês.